No final do século XIX, início do século XX, iniciou-se na Rússia chamados pogroms, que eram reações violentas contra os judeus. Então, os judeus eram linchados até a morte nas ruas, crianças, mulheres, as lojas eram saqueadas, destruídas, o que levou a uma nova fuga, né? Então, vários desses judeus fugiram para a região agora conhecida como Palestina, né? Que era aquela região que a gente viu inicialmente, e muitos também foram para os Estados Unidos. Os russos, eles sempre hostilizaram os judeus. Só que, com o tempo, o governo foi oficializando esse antissemitismo, né? Que é esse ódio ao judeu. O que levou, já em 1887, ao primeiro encontro sionista, né? Principalmente com a influência desse Theodor Herzl, né? Com essa obra O Estado Judeu, esse livro O Estado Judeu. O movimento sionista nada mais é do que a criação de um Estado judeu, né? A teorização, a tese sobre a criação de um Estado judeu. Já que eles estavam sendo perseguidos, né, de toda essa perseguição ao longo dos séculos, nada mais justo do que eles se unirem e criarem um próprio Estado para eles poderem viver, né, em harmonia e poder viver a sua religião, né, sem perseguições, sem conflitos. E aí, onde que eles escolheram, né, onde seria criado esse Estado judeu? Lá no antigo reino Judá, né, na Terra Prometida. Então, eles já tinham essa ligação forte, né, com a Terra Sagrada, a Terra Prometida, e era ali que eles iriam, né, tinham a esperança de criar o Estado judeu. E o que aconteceu? Foram traçadas, né, nesse primeiro encontro, as próximas ações, né, que seriam tomadas para eles começarem a se organizar, começarem a ter uma coesão para a criação desse Estado. E aí não foi de forma violenta. Eles simplesmente, né, os judeus que iam, né, ou fugidos, ou iam mesmo, né, se mudavam para a Palestina, eles compravam terras, né, e começaram a comprar terra e cada vez mais chegavam novos judeus na Palestina. Só que o problema era que o islamismo, lembra, já estava, né, cada vez mais crescendo também, né, junto ali com o cristianismo, mas nessa região o islamismo era já majoritário, e na região da Palestina, ó, no início do século XX, já viviam cerca de 500 mil árabes, né, árabes na região da Palestina, árabes palestinos. Então eles começaram a ficar preocupados com essa vinda em massa de judeus adquirindo terras ali na região. Mas até então, a convivência era razoavelmente pacífica. Após a criação, né, isso eu vou falar depois, mas após a criação do Estado de Israel, em 1948, é que o conflito começou mesmo, né, o conflito armado se iniciou entre esses dois povos. Mas antes disso, lembra que aquele território, após a Primeira Guerra Mundial, o território era do Império Otomano, antes da Primeira Guerra Mundial. Aí acabou o Império Romano, acabou a Primeira Guerra Mundial, o Império Romano ele foi dividido entre as potências europeias, e aqui, ó, nessa região da Palestina, né, entre outros, ficou sob o controle do Reino Unido. Então, o Reino Unido, a dominação do Império Otomano caiu e passou a ser controlado, né, pelo Reino Unido. Só que aí o Reino Unido, né, como estava vindo muito judeu para essa região, ele criou cotas para a migração. Então ele começou a barrar os judeus, né, estabeleceu as cotas para não continuar vindo em massa, né, os judeus para essa região, sendo que já existia ali uma maioria árabe. E em 1930, uma nova onda de migração de judeus, né, começou a vir para essa região, fugindo do nazismo. Lembrando aí, eu não sei como que vocês estão na leitura do Diário de Anne Frank, mas em 1933 a família Frank foge da Alemanha para a Holanda, né, é uma família alemã, né, eles são judeus, mas eles nasceram na Alemanha, e aí eles fogem para a Holanda, né, para fugir das perseguições. Mas depois a Alemanha invade a Holanda, e aí começam as perseguições lá também, e eles têm que ir para o anexo secreto, se esconder, e ficam confinados lá por 2 anos.